Bem, uma das coisas que achei fascinante foi ler e ouvir Jim Caviezel falar sobre a experiência dele interpretando Cristo no seu filme. Sim? Isso realmente mudou de verdade o rumo de toda a vida desse cara. Bem, foi fascinante assistir ao trabalho dele, na verdade. E na maior parte do tempo, eu só, me afastava porque ele estava fazendo algo que... E eu já vi muita gente interpretar Jesus em filmes, sabe? E eu nunca compro. Você nunca consegue acreditar de verdade. Certo. Tem algo estranho, uma coisa no tom. Não é algo natural. Tem algo que não está certo, algo dissonante. E alguns deles são até bem bons, mas você nunca acredita completamente. Ele fez algo, eu acho, que ninguém mais fez. Fez e acho que ele conseguiu porque eu totalmente, acreditei, eu também acreditei e foi o que ele fez? Ele se esvaziou, sim. E ele convidou algo mais para entrar e deixou isso. Ele simplesmente, ele não tentou nada. Ele só se esvaziou e meditou e deixou Cristo entrar. E esse papel parece ter tido um efeito profundo nele. Teve, como ser humano. Sim, isso realmente teve um efeito profundo nele. Mas eu acho que ele já estava quase lá de qualquer forma. E eu percebi isso porque quando eu estava tentando escalar o elenco, eu pensei, quem poderia interpretar esse papel? E eu vi a cena de abertura do filme do Terry Malick, que é Além da Linha Vermelha. E era apenas um grande close no Gweasel. E havia algo de outro mundo e infantil acontecendo ali naquele close. E eu pensei, quem é esse cara? Ele é incrível. Claro, você não podia manter os olhos azuis. Você tinha que trocá-los. Então eu mudei a cor dos olhos dele para castanho e todo esse tipo de coisa. Assim parecia que ele vinha da região. Certo. Incrível. Mas ele já tinha uma qualidade, um tipo etéreo de algo de outro mundo, né? Uma vibe de astronauta. Sim. Isso. E ele ainda é meio assim. Ele ainda é uau. Eu queria ter conhecido ele, ou ainda não conheci, mas queria tê-lo visto antes e depois. Sabe, pra ver, será que esse papel mudou ele? Porque parecia que isso fortaleceu a fé dele. Com certeza fortaleceu. Sim, sim. Ele se envolveu de verdade com isso. E acho que teve algumas experiências enquanto fazia o papel. Ele sofreu um pouco, sabe? Ele não foi atingido por um raio? Bom, teve 2 vezes em que aconteceram esses raios no set, sabe? E tinha um cara com ele. Era um rapaz jovem, um dos assistentes do filme. O nome dele era Jan. E o velho Jan era assim, tinha 1,88 m, italiano, do norte da Itália, sabe? Se ele tropeçasse na rua, as mulheres se jogavam embaixo dele, sabe? Era esse tipo de coisa. O cara era um imã de mulheres, né? E acho que ele aproveitava bem os dons que tinha. Mas ele foi atingido por um raio da primeira vez enquanto estava levando pessoas. Nós estávamos lá na colina e começou uma tempestade de raios, com as cruzes e tudo mais. Ah, Jesus. E tinha esse cara chamado Tiepo. Ele era um grip. E ele nunca falou uma palavra comigo o tempo todo. Ele era só um cara quieto mesmo. E eu pensei, ele não sabe inglês. Mas ele veio até mim. E em inglês perfeito ele disse, sabe, acho melhor você tirar todo mundo da colina. A gente pode ser atingido por um raio. E eu pensei, é uma boa ideia. Vamos sair da colina. Então começamos a descer da colina. Todo mundo está saindo. E esse garoto é atingido pelo guarda-chuva, esse cara chamado Jan. Ele é atingido por um raio, certo? Mas ele tem 22 anos. E ele vai pra balada a noite toda e dança. Sabe, ele está vivendo toda aquela experiência de ter 22 anos. Ele volta no dia seguinte e diz, foi ótimo. E aí ele estava com o Jim na segunda vez que aconteceu. Mas dessa vez eu o encontrei em um Fiat Bambino, com os joelhos quase encostando nas orelhas, esperando pelo terceiro raio. Ele dizia, isso simplesmente não acontece 2 vezes. E aí vem o terceiro raio. E ele fala, eu preciso mudar minha vida. Foi bem engraçado.